Olá pessoal, estamos de volta à nossa aula número 5. Hoje nós vamos falar de atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera é uma camada relativamente fina de gases e material particulado, aerossóis, que envolve a Terra. 99% da massa da atmosfera ela está contida numa camada de aproximadamente 30 quilômetros. A atmosfera ela é essencial para a vida e o funcionamento ordenado dos processos físicos e biológicos sobre a Terra. Ela tem a função de proteger os organismos da exposição a níveis muito arriscados de radiação ultravioleta. Ela contém gases que são necessários para os processos vitais de respiração celular e fotossíntese, além de fornecer a água necessária para a vida. Então, ela contém os gases e fornece a água necessária para a vida. Muito bem. Vamos ver o seguinte entendimento. Temos a Terra, temos a camada da atmosfera e no topo da atmosfera temos a camada de ozônio. Temos o Sol, que emite a radiação ultravioleta. A camada de ozônio tem a função de repelir parte dessa radiação ultravioleta, permitindo a passagem de uma pequena camada que é saudável, que é vital para a Terra. Bom, numa situação onde a camada de ozônio está danificada, apresenta um furo ou está ausente, a radiação que o Sol emite acaba parte dela apenas sendo refletida, mas uma grande parte acaba sendo direcionada para a Terra, o que é algo prejudicial. Então a camada de ozônio é uma espécie de proteção que a Terra tem em relação à radiação ultravioleta do Sol. Bom, a composição da atmosfera. O nitrogênio e o oxigênio ocupam até 99% do volume de ar seco e limpo. A maior parte daquele 1% restante é composto pelo gás inerte argônio. Embora esses elementos sejam abundantes, eles têm pouca influência sobre os fenômenos do tempo. A importância de um gás ou aerosol atmosférico não está na sua quantidade, na sua abundância. Ele não é importante porque ele está em abundância. Por exemplo, o dióxido de carbono tem apenas 0,03% de presença na atmosfera, mas ele é essencial para a fotossíntese. O vapor d'água e o ozônio, eles ocorrem em pequenas concentrações na atmosfera e são importantes para fenômenos meteorológicos e para a vida. O dióxido de carbono, CO2, ele é um eficiente absorvedor de energia radiante, que é a de onda longa, que a Terra emite. Isso influencia o fluxo de energia através da atmosfera. Isso faz com que a baixa atmosfera retenha calor, tornando a Terra própria para a vida. Porém, a porcentagem de dióxido de carbono vem crescendo. Isso em função da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural. Muito do dióxido de carbono adicional ele é absorvido pela água dos oceanos
ou pelas plantas. Porém, 50% dele ainda fica no ar. Isso é um problema. Vamos ver como exemplo, uma fábrica produzindo dióxido de carbono, CO2, tá? Queima de combustíveis. Isso vai aumentando com o tempo a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. E se continuar a aumentar, é possível que gere um aquecimento na baixa troposfera. E, com isso, gere mudanças climáticas globais. O vapor d'água. Ele é um dos mais variáveis gases na atmosfera e também tem pequena participação relativa. Nos trópicos, que é mais úmido e quente, ele não constitui mais do que 4% do volume da baixa atmosfera. Regiões desérticas e regiões polares, eles podem constituir uma fração de até 1%. Então, trópicos 4%, desertos e regiões polares, uma fração de 1%. Sem vapor d'água não há nuvens, chuva ou neve. O vapor d'água, ele tem uma grande capacidade de absorção, tanto de energia radiante que a Terra emite, ondas longas, como também alguma energia solar. Vamos lá então, o vapor da atmosfera forma as nuvens. Até 2.000 metros de altitude ocorrem nuvens baixas, os nimboestratos, estratocúmulos e cúmulos. De 2.000 a 7.000 metros de altitude ocorrem as nuvens médias, altocúmulos, altoestratos e cúmulos nimbos. E acima de 7.000 metros ocorrem as nuvens altas, os cirricúmulos, cirroestratos e cirros. Ainda falando de vapor d'água, junto com o CO2, o vapor d'água ele atua como uma manta para reter calor na baixa atmosfera. Como a água é a única substância que pode existir nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso, nas temperaturas que ocorrem normalmente, nas temperaturas e condições de pressão que ocorrem normalmente na Terra, as suas mudanças de estado, elas absorvem ou liberam calor latente. O calor que é absorvido numa região, ele é transportado para outra região por conta dos ventos e liberado. Esse calor latente liberado, por sua vez, ele fornece a energia que alimenta tempestades ou modificações na circulação atmosférica. O ozônio. O ozônio é a forma triatônica do oxigênio, que é diferente do oxigênio que a gente respira. O oxigênio que a gente respira ele é diatômico. O ozônio é triatômico. O ozônio tem presença relativamente pequena e é uma distribuição não muito uniforme. Ele está concentrado entre 10 e 50 quilômetros e em quantidades bem menores no ar poluído de cidades. O pico da presença de ozônio na atmosfera é em torno de 25 quilômetros mais ou menos. A distribuição do ozônio na atmosfera também varia de acordo com a latitude, de acordo com a estação do ano, horário e padrões de tempo. A ausência da camada de ozônio na atmosfera seria letal para a vida.
por conta da radiação ultravioleta. A redução na camada de ozônio, ela pode estar ocorrendo por interferência humana. Acredita-se que os maiores culpados, quem tem causado mais impacto na redução na camada de ozônio, são os clorofluorocarbonos, os CFCs, são gases. Então, o maior impacto se acredita que são os clorofluorocarbonos, CFC. Os CFCs, eles são usados como propelentes em spray aerosol, na produção de certos plásticos, em equipamentos de refrigeração e equipamentos de ar condicionado. Como é que se forma a camada de ozônio? Então temos ali o Sol, as moléculas de água, O2, na atmosfera, a radiação UV. Essa radiação ele quebra a molécula de O2 em duas moléculas de dois átomos de oxigênio. Então a molécula de O2 é quebrada em dois átomos de oxigênio. Esse átomo vai se ligar uma outra molécula de água e vai formar a molécula de ozônio. Nesse caso, nem a Terra, nem os seres vivos são afetados. É assim que se forma a camada de ozônio. Bom, como ocorre a destruição da camada de ozônio? O clorofluorocarbonato, que é produzido pelo homem, é liberado na atmosfera. Na atmosfera já existem as moléculas de ozônio. A radiação UV que o Sol emite, ele remove o átomo de cloro do clorofluorocarbonato. Esse átomo de cloro, ele quebra a molécula de ozônio. Esse radical de cloro, ele quebra a molécula de ozônio, formando um monóxido de cloro e oxigênio e uma molécula de O2, que é liberada na atmosfera. Isso acaba aumentando o buraco da camada de ozônio, porque não ocorre a formação do ozônio. O monóxido de cloro e oxigênio acaba encontrando um átomo de O2 que quebra a ligação do monóxido de cloro. Isso produz o O2 e libera o radical de cloro de novo na atmosfera, fazendo de novo o mesmo ciclo. Os aerosóis. O aerosol é uma suspensão de partículas finíssimas, sólidas ou líquidas em um gás. Eles podem ter origem natural, nuvens, por exemplo, ou artificial, como os sprays. O inventor foi o norueguês Erik Rotten. Ele criou a utilização de recipientes de pressão incorporados com uma válvula, com o objetivo do quê? Aplicar um produto na forma de vapor. Existem várias aplicações em spray. Temos dispersão de pesticidas, temos o tratamento médico de doenças, etc. Então, várias aplicações para o spray.
Bom, alguns aerosóis, eles são gotículas de água e cristais de gelo e são visíveis na forma de nuvens. A maior concentração é encontrada na baixa atmosfera, próximo à sua principal fonte, que é a superfície da Terra. Também podem ser originados por meio de incêndios florestais, erosão do solo pelo vento, cristais de sal marinho dispersos pelas ondas que se quebram, emissões vulcânicas, práticas agrícolas e industriais. Também é possível que alguns aerosóis se originem na parte superior da atmosfera, como poeira de meteoros que se desintegram assim que entram na atmosfera. Então isso também forma aerosóis. Alguns aerosóis eles agem como núcleos de condensação para vapor d'água e são muito importantes para a formação de nevoeiros, nuvens e precipitação. Outros podem absorver ou refletir a radiação solar, influenciando assim a temperatura. Por exemplo, quando ocorrem erupções vulcânicas com expressiva liberação de poeira, a radiação solar que atinge a Terra pode ser sensivelmente alterada. Uma coisa interessante é que a poeira no ar, que existe no ar, ela contribui para um fenômeno óptico bem conhecido: as várias tonalidades de vermelho e laranja no nascer e no pôr do sol. Quem contribui para isso é a poeira no ar. Bom, as camadas da atmosfera. A atmosfera ela é usualmente subdividida em camadas. Elas são concêntricas e variam de acordo com o perfil médio de altitude, de temperatura, desculpa. Temos a biosfera e a litosfera na Terra. Temos várias camadas que compõem a atmosfera. A primeira camada é a troposfera, onde temos oxigênio, CO2, nitrogênio, mudanças climáticas, a aviação. A outra camada, de 18 a 50 km, é a camada da estratosfera, onde fica a camada de ozônio. A mesosfera, de 50 a 80 km, onde ficam os aviões supersônicos e os balões climáticos. A termosfera, onde se encontra a aurora boreal, onde o ar é muito rarefeito e onde recebe e transmite ondas de rádio. E a exosfera, que não tem gravidade, onde estão os satélites e onde predomina o hélio mais o hidrogênio. Vamos lá, a troposfera, a camada de 0 a 18 km de altitude. Nessa camada ocorre uma taxa de variação vertical de temperatura com um valor médio de 6,5 graus Celsius para cada quilômetro. Na verdade, essa taxa é bastante variável. Algumas vezes ela cresce, enfim, nas camadas e pode gerar uma zona de inversão de temperatura. A troposfera é um principal domínio de estudo dos meteorologistas. Por quê? Nessa camada é o que ocorre essencialmente todos os fenômenos que em conjunto caracterizam o tempo. Na troposfera,
as propriedades atmosféricas são facilmente transferidas por turbulência de grande escala e mistura. O seu limite superior é conhecido como tropopausa. A estratosfera, mais ou menos por uns 20 quilômetros, sua temperatura permanece quase constante. Depois cresce até o alto da estratosfera, que é a estratopausa. Temperaturas mais altas ocorrem lá na estratosfera, porque nessa camada é onde está concentrado o ozônio. Porque o ozônio ele absorve a radiação ultravioleta do Sol. Com isso, a estratosfera é aquecida. Mesosfera, uma faixa de 50 a 80 quilômetros. A temperatura de novo volta a diminuir com a altura, até chegar na mesopausa, que é o topo. Ali, naquele local, chega em torno de menos 90 graus Celsius. A termosfera. A termosfera varia de 80 km até um pouco mais de 3 km de altitude. A temperatura inicialmente ali é isotérmica. Depois ela cresce rapidamente por conta da absorção de ondas muito curtas da radiação solar pelos átomos de nitrogênio e oxigênio. Embora as temperaturas dali na termosfera atinjam valores muito altos, eles não são exatamente comparáveis àquelas temperaturas que se observa próximo à superfície da Terra. Obrigado.